Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hello Dev, e se você ainda não me conhece, meu nome é Arley Santana e aqui no canal Hello Dev eu trago conteúdo de desenvolvimento Android nativo utilizando a linguagem Java e também a linguagem Kotlin. Então se você curte esse tipo de conteúdo, trabalha com Android, quer se manter atualizado ou até mesmo pretende começar a trabalhar com Android, inscreva-se aqui no canal para você ficar por dentro aqui de todas as novidades aqui do mundo Android. E se você quiser se aprofundar ainda mais no desenvolvimento Android nativo, eu te recomendo você acessar o nosso canal e acessar aqui o botão aqui Curso Android e você vai ser direcionado aqui para a plataforma da Udemy para estar conhecendo melhor nosso treinamento online. Aqui você pode estar dando uma olhada nos aplicativos clones que a gente desenvolve ao longo do curso. A gente aprofunda muito aí nas principais funcionalidades desses aplicativos. Aqui você vai encontrar alguns vídeos de apresentação desses mesmos aplicativos e aqui na parte de baixo você vai encontrar toda a grade completa aqui do curso, tá bom? Desde a parte mais básica até a publicação desse aplicativo. Então vamos lá. Nesse vídeo a gente vai estar vendo a implementação aqui do diff útil. Esse diff útil nada mais é do que um método que traz performance para a gente trabalhar com as nossas listagens no componente RecycleView. Então a gente já tem vídeo aqui no canal, inclusive vamos dizer assim, nos últimos vídeos a gente está criando aqui esse aplicativo de tarefa, a gente finalizou ele. É um aplicativo que a gente está salvando as nossas informações no Firebase, utilizando o banco de dados Real-Time Database. E a gente tem ali o nosso Adapter, o nosso RecycleView com a nossa listagem de tarefa. Então a gente vai estar aproveitando esse aplicativo do ponto que a gente parou nessa aula aqui, para poder a gente estar fazendo essa implementação e estar vendo mais sobre esse diff útil. Eu vou estar deixando também na descrição esse link aqui do Code Labs aqui do próprio developer.android, onde você vai entender mais sobre a implementação desse diff útil, assim também como vários outros recursos que a gente já tem aqui no canal também. Mas é sempre bom, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende coisas diferentes, coisas novas. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou deixar esse link aqui na descrição, é o link do repositório com o projeto que a gente parou nessa última aula aqui, pelo menos por enquanto, na 10ª aula, que por enquanto é a última. E aí aqui você vai acessar, você vai vir aqui em Code, a gente vai copiar aqui essa URL, aí a gente vai vir lá no projeto, na verdade aqui no Android Studio, a gente vai clicar aqui nesse botão Get from VCS para poder a gente clonar, criar um repositório através de um clone, através de fazendo um clone lá do GitHub. Então aqui a gente cola a nossa URL, aqui a gente vai escolher o local para salvar esse aplicativo. Eu vou escolher aqui um local para me salvar esse arquivo. Então já escolhi aqui a pasta YouTube, que é onde eu salvo os projetos que eu faço vídeo aqui para o YouTube. Eu vou clicar aqui no botão de clone, então ele vai clonar meu projeto e criar um projeto novo aqui no Android Studio. Então vou esperar acabar de carregar aqui para poder a gente dar continuidade. Então já acabou aqui a criação do projeto. Aí o que a gente vai fazer para ver o projeto rodando? Como esse projeto está integrado com o serviço do Firebase, a gente vai ter que criar um projeto lá no Firebase para poder a gente baixar o arquivo googleservice.json para a gente configurar aqui no nosso projeto, para a gente abrir ele e ver ele tudo funcionando aqui. Então se você não entende essa parte do Firebase, criação do projeto, eu te recomendo você a estar dando uma olhada aqui através dessa seção. Aqui você vai encontrar, eu acredito que no vídeo 1, a gente cria o projeto lá no Firebase e faz a configuração. Então vou abrir aqui o Firebase, já estou com o projeto criado. Vem aqui em configuração, configuração do projeto. E aqui a gente vai dar um clique aqui em cima desse arquivo Google Service-JSON. Então eu já baixei esse arquivo. Aí a gente vai copiar esse arquivo lá para dentro da pasta app do nosso projeto. Então salve esse arquivo aí no seu computador e copia ele que a gente vai lá para o Android Studio. Então vou vir aqui no Android Studio, vou trocar aqui para Project, vou acessar aqui a pasta app, vou clicar aqui em cima dela e vou utilizar aqui a opção para colar. Eu não vou querer adicionar esse arquivo aqui no Git, vou clicar aqui em cancelar. Então já tem aí o meu arquivo adicionado. Com isso eu já posso rodar o meu aplicativo, vou fazer login aqui nesse aplicativo para poder a gente ver ele funcionando. Aí a gente vai para a implementação do diff útil lá no nosso adapter. Então já carregou aqui, vou fazer login com aquela conta de teste que a gente criou quando a gente estava desenvolvendo esse aplicativo aqui. Vou clicar aqui em login e ele já carrega aqui a minha lista de tarefas, onde eu tenho aqui 3 estágios de tarefas, com a listagem que a gente já conversou sobre isso aí em muitos vídeos aqui nas últimas sessões, na verdade,
nos últimos vídeos que eu publiquei aqui no canal. Não vou falar muito sobre o que a gente já fez, para a gente não perder tempo e focar no DiffUtil, que é a implementação, que é o assunto novo aqui desse vídeo. Então vou vir aqui em Project, vou trocar aqui para Android. Aqui basicamente a gente tem a seguinte estrutura. A gente tem uma pasta Help, com alguns arquivos aqui de Help. A gente tem aqui o pacote Model, que tem o nosso objeto test, que é o único objeto que a gente tem aqui nesse app. A gente tem o pacote UI e a gente tem aqui principalmente os três arquivos que a gente exibe, os três fragmentos que a gente exibe aqui as tarefas, pelo estágio da tarefa, que seria o to-do fragment. A gente tem também aqui o do fragment e o done fragment. E basicamente a gente cadastra aqui as tarefas nesse arquivo, form task. E aqui a gente tem o adapter que a gente está fazendo a exibição dessa tarefa. Então a gente basicamente vai trabalhar aqui nesse adapter. Aí a gente vai fazer um pequeno ajuste em cada um dos fragments aqui desse nosso view page aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou minimizar todos esses métodos que a gente tem aqui, para a gente conseguir visualizar melhor. Aqui onde tem o recycleview.adapter vai ser onde a gente começa fazendo a nossa primeira modificação. Aqui então vou colocar um ponto. Vou utilizar aqui o list. Aqui na verdade a gente vai começar pegando o list aqui do recycleview. Então list adapter. Perceba que aqui ele espera duas informações. Essa primeira aqui, tipo T, seria o tipo de informação que a gente está listando, está utilizando esse adapter. Nesse caso é o nosso task. A gente passa uma vírgula e o segundo parâmetro aqui é a nossa classe MyViewHold. Então posso dar dois cliques aqui. E aqui então a gente vai ter no caso o nosso objeto, que é o tipo que a gente está trabalhando aqui nesse adapter, que é o objeto task aqui do pacote Model. Posso selecionar ele, passar uma vírgula e aqui eu passo a minha MyViewHold. Aqui a gente vai passar uma informação, deixa eu só apagar e fazer de novo aqui, para ele aparecer, que é o nosso DiffUtil. Então a gente já vai criar esse DiffUtil aqui no nosso Companion Object. Aqui na parte de baixo eu vou quebrar uma linha e eu vou colocar aqui um bloco de código para adiantar e eu já explico aqui para você. Então vou colar aqui esse bloco de código. Então pausa o vídeo aí, deixa o seu dessa forma e agora vamos aqui à explicação. Esse nosso diff callback a gente vai colocar ele aqui, então a gente já não tem mais esse erro. E basicamente esse diff callback a gente tem que implementar o DiffUtil.callback, passando o nosso objeto, que no meu caso é o task. E aqui a gente no caso tem que sobrescrever aqui, implementar esses dois métodos, onde um ele vai comparar se os itens são iguais e o segundo que vai comparar se o conteúdo desses itens são iguais. Basicamente o DiffUtil ele vai fazer o seguinte, ele vai ter duas listas para ele que ele vai ficar operando. E aí quando a gente modificar um item, seja excluindo, adicionando, editando e assim por diante, em uma lista, como ele tem as duas listas, ele vai trabalhar ali com mais performance para saber o que mudou na lista nova comparada à lista antiga, e ele vai fazer essa atualização ali de forma mais performática nessa nova lista. Então basicamente a gente vai comparando o que a gente tinha com o novo item, e ele no caso ele sabe ali o que foi alterado e ele consegue fazer essa atualização com mais performance do que um recycleview normal que a gente implementa. E aí como a gente verifica um item comparado ao novo? Basicamente você tem que fazer a comparação entre dois atributos ou mais. Nesse caso aqui eu utilizei se o ID do item antigo for igual ao ID do item novo e a descrição do item antigo for igual à descrição do item novo, a gente no caso ele retorna isso daqui um boolean e ele vai saber quando vai fazer a alteração de um e quando vai fazer a alteração de outro. Nesse meu caso aqui eu utilizei o ID e a descrição, isso porque eu tenho no meu objeto task esses dois atributos. E aí se você tiver no seu objeto duas informações que não vão se repetir, você pode estar utilizando elas aqui. Então aqui basicamente ele vai comparar o conteúdo desses dois objetos e aqui nesse outro método ele vai comparar o objeto em si. Quando a gente faz a implementação aqui do list adapter, a gente deixa de precisar aqui vamos dizer assim, dessa implementação obrigatória que a gente tinha quando a gente implementava o recycleview normal, que seria o getItemCount. Eu não preciso aqui mais dessa implementação aqui. Aqui no nosso MyViewHold, a gente tem o seguinte, a gente recupera aqui um objeto com base na posição que o recycleview está percorrendo. Então aqui agora eu vou utilizar o getItem passando aqui a posição. Eu não preciso mais utilizar aqui a minha lista, porque a gente não utiliza ela aqui no MyViewHold, nem precisa da implementação
no getItemCount. Então, como eu não preciso dessa lista, eu também não sou obrigado a passar ela aqui nesse construtor, a receber ela aqui. Então, eu posso apagar essa lista aqui do meu construtor. Então, basicamente, no nosso adapter seria isso, a gente não mexe mais em nada aqui. O que a gente vai precisar fazer são pequenos ajustes lá nos fragments, que é onde a gente implementa esse adapter. Eu vou deixar ele aqui caso a gente tenha que rever alguma coisa. Vou acessar então o primeiro fragment aqui, que é o to-do fragment. Aqui a gente vai ter um erro, porque a gente está passando a nossa lista aqui via construtor e a gente já não precisa mais dessa informação. Então eu posso até já apagar ela daqui. Agora a gente vai acessar aqui o método que a gente recupera as nossas tarefas. Nesse caso que ele está com o nome aqui de getTask, eu posso clicar aqui. E aqui a gente tem o seguinte implementação aqui. A gente tem um for para percorrer as tarefas normalmente. E a gente tem esse task aqui, .reverse, que é para, no caso, ele deixar sempre a última tarefa cadastrada como primeiro da lista. Aqui, no caso, a gente está chamando aqui esse initAdapter. Aqui a gente vai fazer uma modificação. Então, aqui a gente tem esse initAdapter. A gente vai recortar ele. E eu já vou chamar ele aqui em cima do meu getTask. Aí eu vou acessar aqui o meu getTask. Então, aqui onde a gente tinha, no caso, a notificação do adapter, o que a gente vai fazer? Basicamente eu vou pegar aqui o meu adapter aqui, então task adapter, e vou utilizar aqui o submit list. Esse submit list ele me deixa utilizá-lo por conta da implementação que a gente fez utilizando o list adapter aqui no nosso extend, e aqui agora eu passo a lista do meu adapter. Nesse caso eu vou utilizar aqui o task list. Então esse task list aqui, adapter.submit task list, a gente vai ter que passar ele no método que a gente recupera as tarefas e no método que a gente atualiza aqui também a tarefa, onde a gente tem aqui a nossa lista. Eu acabei lembrando que aqui no nosso getTask a gente está utilizando o addValue event listener, ou seja, qualquer modificação da nossa lista, das nossas informações lá no Firebase, a gente essa implementação aqui já vai ser chamada automaticamente. A gente vai passar a lista sempre atualizada lá para o nosso adapter. Então, sendo assim, dessa forma, a gente não precisa mexer aqui no método de updateTask e também aqui no método de deleteTask. Então, o que a gente vai fazer agora é acessar os outros fragments para poder a gente fazer essas alterações que a gente fez aqui. Eu vou acessar aqui o doInFragment e basicamente a gente vai vir aqui no método getTask. Aqui eu vou recortar esse initAdapter. Vou utilizar o meu task adapter.submitList, passando aqui a minha task list, e aqui eu vou fazer a implementação, a inicialização desse adapter aqui em cima do meu getTask. Vou fazer a mesma coisa também, ele está dando um erro aqui, isso porque eu tenho que tirar essa lista aqui do construtor. Agora sim, eu vou acessar aqui agora o doInFragment, e aqui no doInFragment a gente vai vir aqui no método getTask, onde eu vou recortar esse initAdapter. Vou chamar o meu task adapter.submitList, passando a minha task list, e vou chamar aqui o initAdapter aqui no onViewCreated em cima do método getTask. Vou apagar aqui a minha lista aqui do construtor. Então seria basicamente isso. Agora eu vou inicializar aqui o meu aplicativo para poder a gente testar essa implementação que a gente acabou de fazer. Pode ser que eu não tenha falado no início aqui desse vídeo, mas além do benefício de utilizar o diffútil na questão da performance em ele atualizar a nossa listagem, ele também tem animações nessas atualizações. Então, quando eu removo um item, quando eu adiciono ou edito, ele tem ali animações por padrão, vai dar animações por padrão à nossa listagem. Então, por exemplo, aqui está a minha listagem, aqui já está todos com a mesma implementação, então vou mover esse item para o próximo estágio. Então posso clicar. Bom, depois de testar e ver que não funcionou e quebrar a cabeça aqui por alguns minutos para identificar por que não estava funcionando, vamos lá agora pelo motivo que isso não estava funcionando. Isso, no caso, eu estou falando aqui desse meu projeto que eu estou fazendo a implementação aqui nele. Se você estiver fazendo a implementação em outro projeto, pode ser que o seu tenha funcionado de primeira, ou mesmo após isso que eu vou te mostrar, o seu continue não funcionando. Aí no caso vai ser por outro motivo, tá bom? Então por isso que é importante você acompanhar o projeto que eu estou fazendo, para você entender melhor e conseguir replicar o comportamento aí no seu. Então vamos lá, aqui no método getTask, basicamente aqui eu tenho aqui essa lista, task list, que é a minha lista aqui, que eu utilizo ela em vários métodos aqui nesse fragment.
Eu estou declarando ela aqui em cima e no caso aqui eu estou limpando ela toda vez que as nossas informações são atualizadas, eu limpo ela aqui, recupero a lista nova. Então o que a gente vai ter que fazer aqui para acertar isso que está dando erro? Posso até apagar esse log daqui, que eu estava debugando aqui por que não estava funcionando. Então a primeira coisa que eu vou fazer é esse task list aqui, eu vou apagar aquele de forma global, eu não vou precisar mais dele. Eu vou declarar aqui essa lista, eu não vou precisar desse clear, porque toda vez que eu cair aqui dentro, eu vou sempre, no caso, gerar uma lista nova, instanciar ela aqui. Então recebe mutable list of do tipo task, que é o tipo do meu objeto. Aqui na parte de baixo a gente vai ter um erro, aqui no meu método task list, onde eu verifico se a lista está vazia para poder exibir um text view na tela, nenhuma tarefa cadastrada. Como eu estava utilizando essa lista de forma global, e agora eu não estou mais, eu estou tendo esse erro, mas basicamente eu posso vir aqui e utilizar essa task list do tipo list. Na verdade, o tipo da minha lista vai ser o tipo task, então já não tenho mais esse mesmo erro. Eu só vou ter erro aqui agora onde eu estou chamando esse método. Eu vou passar aqui minha task list. Aqui na verdade eu criei aqui a minha lista dentro do if. Então basicamente o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse task list aqui embaixo também do submit aqui do adapter. Então agora sim, outra modificação que a gente vai fazer vai ser aqui no delete task. Aqui eu percebi uma questão que eu tinha deixado passar anteriormente. Essas duas linhas aqui eu não vou precisar. E esse touch aqui, ele está solto, ou seja, quando o usuário remover uma tarefa e a tarefa for removida com sucesso, ele vai exibir aqui tarefa atualizada com sucesso. E na verdade o que eu tenho que exibir é esse touch que ele está aqui, está solto aqui. Então eu vou recortar e vou substituir aqui por esse touch aqui. Posso apertar Ctrl Alt L para identar o meu código. Então agora sim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou inicializar o meu aplicativo. A gente vai fazer os testes aqui no estágio a fazer. Funcionando corretamente, a gente replica esse comportamento que a gente acabou de ajustar para os outros fragments. Então já carregou aqui a minha lista. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui então para trocar de estágio. Posso clicar e você vê que ele já fez a atualização com a animação. Então já está funcionando. Isso no caso, se eu remover aqui também, clicar aqui em confirmar, tarefa removida com sucesso, e ele removeu aqui a minha tarefa de forma animada. Então vou modificar aqui todas elas até aparecer o text view com a mensagem nenhuma tarefa cadastrada. Então está funcionando e essas tarefas veio para cá a fazer, só que como a gente não implementou as modificações, ele não carregou aqui a lista. Se eu abrir o aplicativo de novo, ele já vai estar com essa lista atualizada. Posso vir aqui, então já está com essa lista atualizada. O que a gente vai fazer agora é replicar esses mesmos comportamentos aqui para os outros fragments. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser apagar aqui essa lista global, onde basicamente eu copiei tudo de um fragment para o outro, que não tem nada muito diferente. É basicamente a mesma coisa que a gente tem que fazer. Aqui no getTask, aqui dentro basicamente eu vou pegar o meu val task list, recebe mutable list of do tipo task. Aqui eu vou precisar modificar, no caso, o task empty. Eu vou até passar ele aqui para dentro já. Embaixo do meu submit list, passando aqui a minha lista. Aqui eu vou receber essa lista via parâmetro. Então, list do tipo task. Então, já não tenho mais erro. Vou lá na opção agora, no método de deletar essa tarefa. Esse touch aqui também eu posso recortar. Vou apagar essas duas informações que a gente não precisa mais. É da implementação antiga do adapter do Recycle View normal que a gente tinha. Vou substituir aqui esse touch. Então agora está com a mensagem aqui de remover. Então não preciso mais modificar nada aqui. A gente vai aqui agora para o fragment de doneFragment. Vou apagar aqui a lista. Vou vir aqui no método getTask. Vou declarar aqui essa lista de forma global. Deixa eu só ver se eu estou colocando espaço. Vou recortar daqui já. Então task list. Aqui eu vou estar passando a minha lista aqui dentro desse método. Vou recortar ele aqui para baixo do submit list. Vou acessar esse método agora. Vou declarar aqui essa lista. Então recebe uma list do tipo task. Vou acessar o método lá de delete task para poder a gente fazer as últimas alterações. Vou recortar o touch. Posso substituir aqui. Vou apagar essas duas linhas aqui. Vou utilizar o Ctrl Alt L para identar aqui o meu código. Então acredito que agora sim seria isso. Então vou executar o aplicativo. A gente vai fazer agora
testes aqui atualizando as tarefas para os 3 estágios. Então nesse caso eu não tenho nenhuma tarefa no estágio a fazer, estão todas aqui em fazendo. Se eu clicar aqui para voltar, tarefa atualizada e já fez a animação aqui no nosso WorldCycle View. Então o Diffusion ele não só é bom, no caso, importante a gente implementar por conta da performance, mas também por conta da animação que ele tem quando a nossa lista é alterada. Então se eu voltar aqui a gente já tem a nossa tarefa. Se eu clicar aqui para voltar, eu já tenho 2 tarefas aqui. Se eu clicar para prosseguir, essas tarefas já vieram para o estágio fazendo. Vamos testar agora o estágio aqui de feitas. Então eu tenho 2 tarefas. Se eu voltar, se eu clicar para voltar, ele sai. Eu vou colocar 2 tarefas agora aqui de novo e vou modificar aqui a primeira para ver se ele já pega com a animação. Então já pegou com a animação, já está atualizando as minhas tarefas. O que eu vou fazer vai ser remover aqui essa primeira tarefa, confirmar, e ele já remove aqui de forma automática, tá bom? Então eu te recomendo você estar fazendo a utilização, a implementação do Diffusion sempre que você tiver modificações na sua lista, por exemplo, editando, inserindo e também de removendo. E aí você pode utilizar o WorldCycle View normal quando você tiver uma lista onde ela não vai se alterar muito, ou seja, o usuário abre seu aplicativo, está a sua lista ali e ele vai simplesmente visualizar, não vai ter alterações na sua lista. Mas sempre que tiver alterações na sua lista, editando, removendo e assim por diante, eu te recomendo você estar fazendo a implementação aqui do Diffusion, tá bom? Então espero que você tenha gostado, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.